Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre ecologia. A FESP desenvolve um trabalho de catalogação de plantas de várias espécies. Vamos conhecer? Murici, canela de ema e pequi. Este é o Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil com mais de 10 mil espécies. O Cerrado é a vegetação característica do sudoeste mineiro. Pensando na identificação e conservação das espécies vegetais, a FESP, através do curso de Ciências Biológicas, desenvolve um trabalho de catalogação de plantas que é uma verdadeira biblioteca. Esse processo que a gente faz, eu acredito que seja um processo assim que vai disponibilizar um conhecimento para pessoas daqui a um certo tempo, né? O herbário é um laboratório que funciona como um banco de dados, criado para aumentar o conhecimento sobre as espécies vegetais. O objetivo é sensibilizar estudantes e todos os visitantes para a importância da preservação e alertar ainda sobre os riscos da ação humana. O grande problema do Cerrado é a incompreensão humana mesmo, né? O Cerrado é um dos poucos biomas que o homem não teve o carinho que deveria ter. E esse é um dos grandes erros, né? Porque ele é um dos biomas com maior biodiversidade. A quantidade de plantas aqui potencialmente terapêuticas, né, fitoterápicos mesmo, é imensa e muito mal compreendido, né? Porque o homem vê no Cerrado um lugar feio, com árvores retorcidas e pronto para ser degradado, para ser desprezado. Na verdade, o que falta é conhecimento mesmo das pessoas. E uma característica que mostra bem que a área está sendo muito impactada é a presença dessa planta aqui, que é uma embaúba. Essa planta é característica de áreas degradadas, né? Ela só surge quando a área já sofreu muita interferência humana. O trabalho é desenvolvido por professores e alunos que saem a campo para recolher amostras de plantas. O material é separado por folhas de papel, prensados com uma tela e levados para o laboratório da FESP. Bom, no momento da coleta, nós medimos a altura da planta, nós podemos estimar ou dar um tamanho correto, aí a gente faz os cálculos no laboratório. Nós anotamos o tipo de vegetação, se é arbórea, se é arbusto, se é herbácea. Anotamos se tem cheiro, dada a casca, presença de frutos, de flores. Anotamos quem coletou, a data e o local da coleta. No laboratório, as folhas e as flores são colocadas numa estufa para perder a umidade. Depois de alguns dias, as plantas são catalogadas e arquivadas em ambiente adequado. Essa sala é uma sala que é mantida numa temperatura adequada, né, para a conservação aí desses vegetais, com ar-condicionado. A gente tem um desumidificador, né? Então, nesse ambiente externo, ele vai ficar livre aí de roedores e insetos que possam danificar os vegetais, né? E a gente tem um cuidado especial com a parte interna dos armários, né, que a gente coloca um sachêzinho de naftalina em pó com cravo, para que dentro dos armários também possa ficar afastado aí os pequenos insetos, né, para estar mantendo a qualidade do vegetal. Alguns frutos precisam ser armazenados em vidros com conservantes químicos. O herbário abriga uma grande quantidade de informações sobre a diversidade vegetal. No arquivo da FESP são mais de 700 espécies já catalogadas. O laboratório é aberto a toda a comunidade e pode ser visitado por estudantes de qualquer idade, sendo uma rica fonte de informações para a educação ambiental. A ideia é disponibilizar esse banco de dados na internet. Então, a pessoa quer saber, de repente, aonde que foi encontrado determinado vegetal. Lá nesse banco de dados que a gente tem a localização, lugar da coleta, dias da coleta. Então, esse banco de dados, a ideia é que ele seja disponibilizado, né, o quanto antes para a população, para a comunidade, né? E veja no próximo bloco uma entrevista com a professora Sônia Zamperon, que é doutora em ecologia e coordenadora do trabalho de catalogação de plantas desenvolvido na FESP. Até já!
Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é ecologia. A FESP, através do curso de Ciências Biológicas, realiza um trabalho de catalogação de plantas. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com a professora Sônia Zamperon, que é coordenadora deste projeto. Sônia, qual a importância da catalogação de plantas para a preservação ambiental? Olha, na verdade, existe uma dupla função. A primeira seria realmente despertar nos alunos o interesse pela flora, porque a gente divide em vários temas, os alunos vão em busca dessas plantas, então eles vão ter que conhecer um pouco da biologia delas, enfim, vão ter que realmente se envolver. E a segunda seria realmente resgatar e guardar para a posteridade esse catas, né, que são as plantas preparadas, devidamente guardadas para ser usadas, para ser armazenadas em um herbário, e isso vai ajudar na posteridade as pessoas saberem exatamente o que nós tínhamos, né, a partir da época que a gente começou a catalogação. Há quanto tempo vocês desenvolvem esse trabalho? Olha, há cerca de 4 anos. E é feito pelo curso de Ciências Biológicas? É feito nas disciplinas de botânica, né, que envolve taxonomia e sistemática, que são dados no curso de Ciências Biológicas e de Agronomia. Agronomia também. Também. Então. E esse trabalho, Sônia, ele é executado por alunos, mas é um trabalho que envolve estágio ou não? É uma disciplina mesmo, é um trabalho de campo? Não, não. A disciplina, ela só vem acrescentar. O projeto existe independente das disciplinas, né? Então, toda a faculdade que tem as ciências biológicas, agronomia, um dos requisitos é que se tenha um herbário, de fato. Então, o herbário, ele funciona à revelia das disciplinas. Ele tem estagiários, nós temos uma coordenação, nós fazemos coletas periódicas, nós fazemos identificações periódicas, e quando é o momento da disciplina, então é o momento da gente reforçar o herbário através de assuntos, de temas específicos que a gente propõe para o aluno. Então, da agronomia, a gente pede plantas que são consideradas daninhas, hortaliças, enfim, coisas de maior interesse para eles. Para ciências biológicas, algumas famílias mais importantes e etc., ou então voltadas principalmente para o nosso bioma, que é o cerrado. E a gente tem então uma espécie de repositores, porque à medida que as plantas, por algum motivo, são mutiladas no herbário, elas têm condições de ser substituídas por essa nova leva que chega todo ano de plantas feitas pelos alunos. Nossa região é uma região de vegetação típica do Cerrado. O trabalho que vocês fazem é de catalogação somente das espécies do Cerrado? Não. Nós abrimos a catalogação, a busca, a coleta, para as exóticas, para todas as plantas que estão aqui, independente de serem nativas ou não. O aluno traz, e aí no estudo dele, na hora de catalogar, ele descobre se ela é realmente nativa, se ela é do Cerrado, ou se ela é uma planta de um outro país, né, que foi colocada aqui. Então, mas é uma coisa livre. Você acabou de citar as ervas daninhas. O que a gente pode considerar uma erva daninha? Então, erva daninha é um termo muito genérico, né? Na verdade, daninho é tudo aquilo que está num lugar onde ele não era esperado ou ele não é desejado, né? Então, quando o aluno vai atrás das ervas daninhas, ele sabe que ele vai pegar não só as invasoras de culturas onde elas são indesejadas, mas também plantas de pouco valor econômico, plantas que ainda não tiveram a graça de descobrir um princípio ativo importante nela, porque tem muita erva daninha que é medicinal, tem muita erva daninha que é ornamental,
né? Então é muito, esse termo erva daninha é muito inespecífico, né? Tudo vai depender da ótica que você olhar para ela. Sônia, e como é o trabalho de plantas medicinais? Existe uma catalogação específica para plantas medicinais? Não. Quando a gente coleta as plantas no campo e a gente suspeita que algumas plantas têm um potencial fitoterápico muito alto, a gente coleta um pouco mais e passa para o laboratório do professor Zé de Paula. Na verdade, a gente faz a catalogação normal de qualquer planta, toda a identificação dela, e só aquelas que a gente acha que tem um potencial melhor, que vale a pena ser investigado, a gente passa para o professor e ele tem todo um procedimento de evaporação e produção de extratos para fazer testes em ratos, etc., para testar. E como são feitas as separações das plantas que vocês catalogam? Por que categorias vocês... existe uma sequência? Sim, nós nos baseamos nas famílias botânicas, né, que são numerosas. Então, quando a gente coleta, a gente já as classifica de acordo com uma determinada família e ela vai, então, para o banco de dados dentro da família e lá no herbário também ela está disponível dentro da sua família específica. Nós vamos então agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre ecologia, sobre o herbário da FESP e ainda sobre preservação ambiental. Até já! Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é ecologia. Nós estamos mostrando o trabalho desenvolvido no herbário da FESP, que realiza a catalogação de plantas. No nosso estúdio, a entrevistada é a professora Sônia Zamperon, que é doutora em ecologia e coordenadora dos trabalhos. Qual é, assim, o maior risco que você acha que o Cerrado sofre, sobretudo aqui nessa nossa região que você tem esse trabalho mais atuante? Bom, aqui eu acho que o grande problema do Cerrado é o desmatamento e principalmente o fogo, né? A gente sabe que o fogo é uma característica natural do Cerrado. É inclusive um fator regulatório da vida do Cerrado, desde que seja um fogo natural, né? A cada 4 a 5 anos o Cerrado realmente tem essa questão do incêndio natural. Mas a questão aqui é a fronteira agrícola, o uso inadequado do solo, o desconhecimento da importância do bioma, as queimadas muitas vezes sem muito propósito, né, só para facilitar a limpeza de um terreno, enfim. Então, eu acho que um dos grandes problemas aqui é principalmente o desconhecimento do valor da diversidade do Cerrado, né? E essa questão dos avanços agrícolas acima de qualquer outra preocupação. Você acredita que existe uma possibilidade de conciliar a agricultura de forma que isso não atinja o meio ambiente? Assim, não sei, talvez através de um trabalho de conscientização, de manejos sustentáveis. Eu acho que a grande questão é o manejo sustentável mesmo, né? Porque, na verdade, durante muitos, né, milhares de anos, o homem conviveu bem, né? Quer dizer, havia menos pessoas no mundo, menos demanda de alimentos, né? E o homem, então, também não tinha esse apelo que hoje nós temos do ter, né? Ele era muito mais o ser, né? Ele tinha as coisas para subsistência, era uma coisa mais tranquila. Hoje os apelos, principalmente de mídia, enfim, a situação, consumismo absurdo,
fez com que o homem não se limitasse mais a ter o alimento para o seu consumo. Ele quer produzir excedente, vender, ganhar muito dinheiro, e isso, aliado ao desconhecimento, é uma bomba. Sônia, e dentro desse contexto que você acabou de citar, qual o risco da monocultura, seja ela de qual espécie for? Bom, a monocultura, ela é sempre um risco, né? Até porque ela envolve ruptura de cadeias, né? Então ela desequilibra totalmente o ambiente, ela dá condições a um inseto que naturalmente viveria em harmonia com o ambiente se tornar praga, né? Porque uma coisa é o inseto ter uma quantidade limitada de alimento e ambiente agradável para se reproduzir. A outra é ele ter o alimento preferido dele, em abundância, num ambiente completamente agradável. Né? Vai aumentar. Vai reproduzir assim desenfreadamente e vai se transformar em praga. Né? Porque nenhum inseto nasceu para ser praga. Ele torna-se praga porque nós bagunçamos, né? Nós interferimos demais no ciclo natural do ambiente. E nós estamos vivendo uma época que a gente tem duas dificuldades, né? Assim como você disse que a monocultura pode ter um impacto muito grande no cerrado ou nos biomas em geral, né? Nós temos a dificuldade que é a escassez de energia que a gente vai enfrentar daqui a um tempo, principalmente das reservas fósseis, e aí entra o biodiesel e a cana-de-açúcar. O que você acha que a gente pode fazer, assim, o que você acha que pode ser feito para minimizar o problema da monocultura, no caso? Olha, eu acho que a gente vai ter que ter muito bom senso, muito conhecimento e muita presença de espírito, porque na verdade... É um equilíbrio difícil, né, de se porque se a gente realmente resolver que o nosso futuro está na cana-de-açúcar, nós vamos povoar todas as regiões aí de cana-de-açúcar e vamos criar um outro problema, que é os outros elementos que precisam ser cultivados, a manutenção de um determinado equilíbrio de flora, de fauna, de biomas que precisam ser preservados. Enfim, eu acho que o Brasil ele vai ter que ter maturidade para buscar outras fontes, porque também não é só o biodiesel, não é só a cana-de-açúcar, nós temos outros caminhos que nós podemos usar, dependendo do estado que nós estamos nos referindo, nós temos a questão da energia eólica, que pode resolver uma parte. Enfim, nós não temos que nos focar num elemento e falar, não, esse aqui é o salvador da pátria. Eu acho que nós temos que ter bom senso, né? E buscar, de preferência, ocupar áreas que já estão degradadas, né? Porque nós temos muita área degradada já. E não abrir mais fronteiras agrícolas, principalmente dentro do Cerrado, que é o mais injustiçado de todos os biomas. O bioma, você disse, é o segundo maior do Brasil. É o segundo maior bioma e ele tem um problema seríssimo, que é a questão dele não ser reconhecido como patrimônio nacional. Então nós temos a Mata Atlântica completamente protegida, nós temos a Floresta Amazônica também completamente protegida e o Cerrado não, né? Então assim, até os anos 50, as pessoas não se preocuparam muito com ele, né? Porque ele tem uma fisionomia diferente, as pessoas olham para ele, muitas vezes até torcem o nariz, porque acham o Cerrado um ambiente mais feio, né? Porque tem árvores retorcidas, árvores baixinhas, né? E só que a partir do momento que a capital foi interiorizada, pronto, descobriu-se uma outra possibilidade, né? E aí ele foi tomado como um potencial de exploração agrícola, né? E pecuária também. Mas o interessante é que depois da década de 90, 70 e 80 foi exploração total. Agora, a partir da década de 90 está havendo um caminho inverso aí. O próprio governo, né, as ONGs, algumas entidades governamentais ou não, estão muito empenhadas em salvar o pouco que resta. E aí vem os parques nacionais, né, que tem toda uma questão que é completamente discutível, a forma como é tomado e tal, mas que num país onde a cultura ainda é um luxo, né, o conhecimento ainda é um luxo,
torna-se completamente necessário. Nesse caso, o trabalho que é desenvolvido no herbário, né, que vocês fazem, você acredita que ele possa servir no futuro para, talvez, não sei, de repente recuperar as espécies que estão ameaçadas? Não, para recuperar, não, porque as plantas que nós colocamos lá, elas são secas, elas estão mortas, né? As plantas não, né? Nós pegamos partes de uma planta. Identificar mesmo. Isso. Mas eu acho que ele ajuda na medida em que o trabalho de catalogação não para, porque nós obrigamos os nossos alunos a entrar em contato direto com essa vegetação. Saber que existe, saber que está ali. E conhecendo, ele aprende a respeitar, né? Porque ele vê a beleza que um leigo, uma pessoa ignorante, não consegue ver. Tá joia, Sônia, muito obrigada pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã.